We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived, we've been deceived. She was the morning sun, slowly exposed to her brilliance, slowly exposed to her brilliance. Oh, the taste of her love, the taste of her love, it filled me. Taste of her love, it filled me. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived, we've been deceived. I wanna tell your whole family I heard you cheated, and that I know that you dipped without a word or a reason, and that it wasn't you, but my bang PNC who put me on to the rest of you been sneaking, that you tried to take more, but it wasn't fucking trance. I wanted to know that I tried to call you when I found out, but you wouldn't answer, texting me, not to make it awkward for the people you in the van with like I was irrelevant. Shit, and I still don't understand. I want them to know that you left me stranded after abandoning the separation that you fucking demanded. I want them to know what you did with the world that you were in the forest. We've been deceived. She was the morning sun, slowly exposed to her brilliance, slowly exposed to her brilliance. Oh, the taste of her love, the taste of her love, it filled me. Taste of her love, it filled me. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived, we've been deceived. I wanna tell your whole family I heard you cheated, and that I know that you dipped without a word or a reason, and that it wasn't you, but my bang PNC who put me on to the rest of you been sneaking, that you tried to take more, but it wasn't fucking trance. I wanted to know that I tried to call you when I found out, but you wouldn't answer, texting me, not to make it awkward for the people you in the van with like I was irrelevant. Shit, and I still don't understand. I want them to know that you left me stranded after abandoning the separation that you fucking demanded. I want them to know what you did with the world that you were handed. I want you to know that I've cut you from my body like a cancer. When it feels good, yeah, it feels clean, cause you only ever brought toxins to me. But nowadays, I can actually breathe, and nowadays I can finally see, but part of me still wants to sing a curse upon your womb. Maybe it's barren as the wasteland of fear that you have occupied with your lies, as you have tried to escape all the blame that came with the truth. But that's better, and I'm better off trying not to hate you, cause if I carry that resentment, I will never escape you. And I've already forfeited too much of my life to your enslavement, so my final bid for freedom, I guess I forgave you. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived. We've been such a foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived. We've been deceived.
Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Live Talk. Eu sou o Roberto, serei o mediador deste talk de hoje e a gente vai debater um pouquinho sobre LGPD. Bom, a todos que acompanham a live nas redes sociais ou YouTube, a gente vai ter uma sessão de perguntas no final para os nossos especialistas. Então, pode mandar ali que a gente já vai elencar elas. Bom, o Senado aprovou, nesta quarta-feira, a vigência da LGPD, ou seja, cuidará o tratamento de dados pessoais dos brasileiros, incluindo acessados na internet e compartilhados na internet. Assim, a SMP, ela trouxe uma PLC, que é um projeto de lei, então, que está como número 34/2020. E agora ela vai para uma sanção do presidente. Como esse adiantamento foi derrubado, a primeira informação passada pela assessoria de imprensa do Senado era que essa LGPD passaria a valer já hoje, mas com ou sem sanção do presidente. Então, a gente está aqui com um time hoje, com a doutora Isabela Cury, que é CEO da Ricker Cury, o Gabriel Ferreira, que é Rede de Segurança da Fiesc, e o Daniel Almeida, que é especialista em segurança aqui da Livit. Primeiramente, eu agradeço a participação e disponibilidade de todos para esse talk hoje. Aí eu começo já com umas perguntas, que é para a doutora Isabela. Como é fazer a conformidade da lei nesse âmbito jurídico sem a ANPD esteja estruturada? Roberto, boa tarde, agradeço a Livit, ao Gabriel aí. Vamos procurar responder essa pergunta da seguinte forma. Foi publicado ontem um decreto estabelecendo os cargos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não houve ainda a nomeação do diretor-presidente, e esse decreto deixou claro que ele entra em vigor após a nomeação do diretor-presidente. E como nós estamos vendo que tudo está acontecendo a passos muito lentos, até isso comprovado por todas as trocas de início de vigência da lei, não temos como saber quando que vai ocorrer essa nomeação do diretor-presidente, quando vai entrar em vigor esse decreto. Mas, independentemente disso, pela análise da própria LGPD, a gente já vê que existem, no mínimo, na LGPD, 52 citações de situações que precisam de regulamentação. Regulamentação pela ANPD, que agora foi montada, mas os membros ainda não foram nomeados. Então eu não vou nem dar bola para isso, eu não vou me preocupar com isso agora, porque vai demorar. Não, gente, não, e também não vou me preocupar porque eu vou ter retrabalho. O que eu fizer agora aqui na minha empresa, ou o que eu fizer aqui como dado meu pessoal, depois eu vou ter que jogar no lixo, porque a autoridade vem e vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. O grande assunto de como fazer para entrar em conformidade, e o que pode e o que não pode, é o que está na lei federal. E tem coisas que estão muito claras. Então, são 52 remissões para regulamentação contra 300 outras normas que estão claras na lei já. Né? Nós não temos como negar que existe conhecimento suficiente desde 15 de agosto de 2018 acerca do que se deve fazer para proteger os dados pessoais. Não só na LGPD, mas os dados pessoais, eles estão em voga nas normas federais brasileiras por outras leis, né? Tem Código Civil, nós temos Código do Consumidor falando disso, nós temos regulamentações de outras autoridades, de agências reguladoras. Então, assim, acredito que por essa análise da lei, da LGPD, das demais normas de proteção de dados e desse decreto que veio agora, a quantidade de coisas que vão precisar ser mudadas depois de uma conformidade, quando a autoridade vier a apresentar seus regulamentos, vai ser bem menor do que a gente esperava. Vai ser bem menor. Vai ter que mudar, talvez, uma cláusula ou outra num termo de conformidade, vai ter que melhorar aí a sua política de governança de dados, melhorar no sentido de adicionar coisas, mas não mudar, porque a política de segurança que a empresa tem que já ter agora, para a partir de hoje demonstrar para um órgão que venha fiscalizar que ela já está atenta e cuidadosa, essa política de segurança, ela envolve
várias outras coisas que acho que o Gabriel vai vir a falar para a gente até de ISO e essas coisas todas, que não são muito a minha seara, mas o recado que eu quero deixar para vocês aqui, acima de tudo, é que não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que pode vir fiscalizar uma empresa, pode pedir não apenas esclarecimento sobre o que ela está fazendo com os dados que passam por ela e que ela transmite de terceiros, mas essas outras autoridades como o PROCON, associações de consumidores, associações que vão começar a ser criadas de titulares de dados, elas podem questionar, elas podem pedir respostas e as empresas são obrigadas a dar já. E se elas não questionarem, questionando elas ou não, nós temos o problema latente de medidas judiciais que podem ser movidas e já estão acontecendo no Brasil. A gente tem vários casos de indenização por infração ao direito de privacidade de dados, né? A gente sabe de muitos escapes que estão acontecendo, de dados, sequestros, e então, independentemente de estar regulamentada ou não a lei, a empresa já vai ter que assumir responsabilidades financeiras e não financeiras por ela não ter uma política clara de governança de dados. Eu queria só contribuir um pouco ali com a fala da Isabela, é que nós, né, na verdade, o brasileiro, ele está se preocupando com confidencialidade de dados, principalmente agora, devido à LGPD. Mas vale ressaltar que lá em 2014, o Marco Civil da Internet, ele veio já tratando de confidencialidade de dados, de privacidade, assim também como a Lei Carolina Dickmann, quando teve vazamento de dados. Então, nós já temos outras leis que falam sobre confidencialidade de dados, a preocupação que se deve ter com o dado, não somente do titular, mas sim também de empresas, dados confidenciais, segredos industriais. Então, até a gente costuma falar que o dado hoje em dia, a informação, ela é um bem inestimável, é um bem que não tem valor, você não consegue agregar um valor, porque um vazamento de dados, por exemplo, ele pode acabar falindo uma empresa, ou um vazamento, uma transparência que uma empresa tiver perante ao mercado de trabalho, uma transparência que ela faz a tratativa daqueles dados, acaba somando para ela até mesmo em questão de marketing, por se tornar uma empresa que se preocupa com o dado do seu titular, que se preocupa com o bem-estar do seu cliente. Então, sempre vale ressaltar esse tipo de questões que já há algum tempo ela já vem sendo tratada, e só devido agora à lei, né, ela está tendo uma abrangência maior, mas já é uma coisa que já vem se debatendo há muito tempo, principalmente na área de tecnologia. O Gabriel deve concordar comigo, que a gente já vem há alguns anos já lutando referente à segurança da informação, lutando para conseguir algumas políticas, para conseguir colocar às vezes na cabeça do gestor, ou do empreendedor, ou do empresário, de que é um mal necessário, algo trabalhoso, é algo demorado, mas é necessário para a sua empresa. O Daniel e Roberto e doutora Isabela, desculpa interromper primeiro, gostaria de agradecer aí, acho que a oportunidade, né, de estar participando. Eu acho que essas reuniões são muito riquíssimas, eu adoro falar de LGPD, até falo muito, se eu falar muito, vocês me cortem aí, por favor. Mas pegando esse gancho de vocês, eu acho que já começou num nível muito alto aí a discussão, né? Já está bem bacana. A minha visão, até falando dessa questão de cobrança ou da necessidade de fazer isso, vou pegar um gancho do que acontece na minha empresa. A gente já recebe muitas cobranças de mercado também, né? Então, a pessoa esperar que a LGPD entre em vigor para se adequar, o próprio mercado das empresas que estão se adequando, ele já está fazendo com que outras empresas recebam, por exemplo, aditivo de contrato, que a gente já recebeu, né? Questionamentos de como está a LGPD, produtos que são vendidos pela empresa que já chegam num nível de comercial na outra empresa e falam o seguinte: tá, mas isso aqui tem dado pessoal, como que vocês estão tratando dado pessoal dentro desse produto ou desse serviço que vocês estão me oferecendo, né? Então esse questionamento aí já corrobora, acho que com essa necessidade já está acontecendo, porque, por exemplo, se a gente pegar o sistema Fiesc, que é onde eu trabalho, a gente já recebeu para mais de 20 questionamentos, inclusive, não só da LGPD, inclusive da GDPR,
né? A gente já teve questionamento de empresa multinacional que a gente teve, por exemplo, que responder um questionário de GDPR, porque a gente tinha alguns dados relacionados a estágio, por exemplo, de multinacionais, né? Então é uma coisa assim que corroborando com o que vocês falaram, existe também essa outra necessidade, né? A gente tem assim não só a lei entrando em vigor, não só os titulares que também vão poder exercer o direito, mas outras empresas que têm alguma relação comercial que daqui a pouco possa vir a inclusive embargar um negócio por causa de não estar adequado à privacidade, né? Gabriel, então, eu acho interessante agora que você falou que até vocês estão recebendo esses questionamentos de outras empresas. Isso acontece porque a lei é clara e não precisa de regulamentação para isso, dizendo que toda a cadeia que envolve esses dados é responsável solidariamente pelo que acontecer com os dados. Então, assim, a tua empresa pode estar agindo perfeitamente correta há 1 ano já, entrando em conformidade e preocupada com isso, mas o teu parceiro comercial, o teu fornecedor ou até o teu cliente não estão preocupados com isso. E você vai responder solidariamente com eles. Que é uma cadeia, né? A gente vai desde a partir do que sai da tua empresa até o teu fornecedor lá na ponta. Tem que estar todo mundo em conformidade. E aí, já levando para esse lado empresarial, aí tem uma próxima pergunta que é para o Gabriel. Como é que a gente pode iniciar essa adequação na empresa? Ou o que eu consigo chegar até uma adequação completa? O que eu devo fazer assim, para tentar me adequar a essa lei já? Então, Roberto, eu vou dar a minha opinião, obviamente, depois eu acho que a doutora Isabela e o Daniel pode puxar aí também. Primeiro levando para um ponto de segurança, né? O Daniel bem sabe também que trabalha com essa área, a segurança ela vem antes da LGPD, eu sempre costumo dizer, vem antes, eu digo em tempo, né? A LGPD utiliza a segurança da informação, mas a segurança é um organismo vivo, na minha opinião, né? Separado. Né? A gente já tinha necessidade de proteger dado industrial antes da LGPD, a gente já tinha necessidade de cuidar, zelar a imagem da empresa, zelar pela imagem da empresa, né? Baseado na questão de segurança da informação, e sempre foi muito difícil, como o Daniel comentou, de chegar isso para um board, para um diretor, né? A gente quando fala de ISO 27001, ISO 27002, que a Daniela falou ali, ali fala que tem uma responsabilidade do diretor e do presidente da empresa sobre aquilo ali, de engajamento, inclusive, né? Mas nunca foi tão efetivo isso aí. Então, os profissionais de segurança agora, eles têm a oportunidade, por exemplo, de usar a lei, né? O que antes era uma norma, que tu falava para um diretor o seguinte, olha, tu tem que cuidar disso aqui, porque pode acontecer um vazamento de dados e tu prejudicar a imagem da empresa. Aí ele vai perguntar, quantas vezes aconteceu? Quanto custa? A gente vai falar, olha, não aconteceu ainda, mas a gente está falando, é como se fosse um seguro de carro, né? Eu pago para não utilizar, vamos dizer assim, não é? E aí, só que agora tem o seguinte, agora a conversa ela mudou um pouco de figura, porque eu falo assim, não, para estar adequado à lei geral de proteção de dados, você tem que observar esse ponto de segurança. Então, o que antes era uma norma não obrigatória, talvez agora passe a ser lei, né? E a gente tem uma seção lá de governança e itens de segurança que fala da garantia da segurança, né? Então existe todo esse movimento. Então, falando de começar a adequação, eu acho que isso aí deu uma força, mas a LGPD ela não é só segurança, ela tem o tratamento de dados, né? Depois a doutora Isabela pode falar melhor ali. Eu vejo ela muito com 2 pilares, que é o pilar do tratamento e das questões, por exemplo, gestão do que o titular tem de direito, né? Gestão das bases legais, gestão das finalidades, que não é só segurança da informação, e existe um outro pilar que sim é segurança, que como eu falei é um organismo vivo, né? Então, começando-se por onde, é a minha opinião, né? Começando-se por fazer o discovery, que a gente fala, de fazer o mapeamento de dados, de onde o dado vem, para onde ele vai, quais sistemas ele utiliza, qual processo ele utiliza. Quando eu falo de dado, eu não falo só de dado sistêmico, que está dentro do sistema, eu falo de dado desestruturado, eu falo de dado pessoal que está em folha, em papel, né? Papel físico, impressão, né? Então, eu faço esse mapeamento baseado nisso. Eu estava até comentando ali antes nos bastidores, ali,
como que a gente fez? Começou lá na Fiesc, a gente começou por fazer entrevistas de processos, mapeamento de processos e ver quais processos utilizam dados pessoais. Esses dados estão físicos? Estão em sistema? Se está em sistema, qual sistema que está relacionado? Né? Em qual base legal a gente vai colocar esse dado para tratar? Qual é o plano de ação a partir de agora para fazer essa adequação? E aí sim, a gente fez todo um relatório, chegou à diretoria esse relatório, a gente tem um apoio muito forte do jurídico, a pessoa, até um gancho aí que pode ficar, se engana muito que só TI vai fazer, que só jurídico vai fazer, que só compliance vai fazer. Não, isso é um conjunto sistêmico dentro da empresa, é multissetorial, a gente chama, né? Não adianta eu como TI chegar para uma área de RH e falar que ela tem que se adequar se ela não corroborar com aquilo e se ela não me dizer quais processos tem, como faz para se adequar, porque eu como TI não consigo fazer essa adequação sozinho. Né? Então existe toda essa máquina que se cria, né? Então como eu sempre falo, lá na Fiesc a gente criou um comitê informal agora de privacidade que está para ser formalizado, com todos esses setores multidisciplinares para fazer esse discovery primeiro e aí criar planos de ação. Isso foi subindo na diretoria, foi tendo as aprovações necessárias e assim se deu, por exemplo, o processo de adequação. Né? Então é basicamente isso. Não sei se eu me enrolei muito, mas se vocês querem pegar um gancho agora, deixo a palavra aí com vocês. Gabriel, eu queria só aproveitar que é legal ter essa tua visão de alguém que já iniciou esse processo de compliance, né? Já iniciou essa parte de implantação, está numa parte muito avançada referente a isso, é muito legal. E a Livit também ela acaba atendendo muito clientes nesse sentido e é uma das perguntas que eu mais escuto, né? Mas como que você está conseguindo fazer o compliance se eu não tenho um órgão que vai cobrar, se eu não tenho, né, uma agência nacional de proteção de dados que me diz como é que tem que ser e tudo mais? E aí eu justamente bato naquela tecla. A LGPD, tanto a GDPR, elas foram baseadas em normas da ISO, elas foram baseadas em leis nacionais de privacidade de dados, por exemplo, a da Argentina e a do Chile. Então, ela já traz essa base então, da ISO 27000, 27001, até 27007, de boas práticas de segurança e tudo mais. Então, ela já vem com esse embasamento. Então, quando a maior dúvida que a gente vê na aplicabilidade da lei é justamente essa. Mas por onde eu começo e por que você está me dizendo que eu tenho que começar por isso? Bom, a gente tem que começar por isso por causa da segurança da informação. É um pilar, é um organismo vivo, como o Gabriel disse, ele vem de dentro da empresa, é algo que tem que ter a necessidade. E muito se engana quem pensa que segurança da informação, eu vou entrar aqui nos termos mais técnicos, é você ter um firewall, você ter uma rede bem estruturada, você ter um firewall da nova geração, ou ter um firewall TM, ou ter um AF, ou ter alguma coisa assim. Vai muito além disso. Segurança da informação ela entra na parte de segurança física, como o Gabriel disse, a questões de documentos impressos, entra na parte de segurança humana, né? Onde você tem que fazer um treinamento para os colaboradores, porque não adianta nada você ter um sistema, você ter tudo documentado bonitinho, mas se o teu colaborador não está fazendo a parte dele, ele também não vai funcionar. Então, a segurança da informação ela começa a abranger física, lógica, humana, e ela acaba colaborando para isso, ela acaba sendo um pilar essencial para a LGPD. Assim como o jurídico, né? Eu sempre canso de falar que a TI não vai conseguir fazer, o jurídico não vai conseguir fazer sozinho, porque tem que ser um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Assim como uma figura só não vai conseguir fazer com o compliance LGPD. A gente tem muitos casos de empresas elegendo um DPO, né, DPO entre aspas, né, elegendo uma pessoa e olha aqui, ó, o problema é teu, resolva, aplique na minha empresa e eu quero aplicar até, como a gente estava vendo aí nessa madrugada, né, como implantar a LGPD em 6 horas, né. Então, basicamente é nesse sentido que a gente está indo. E não eu acho que o reflexo ali do Fiesc, do Gabriel, de formar um comitê, dividir funções, começar junto com o jurídico, puxar pessoas dos setores administrativo, financeiro, líderes de equipe,
apresentar relatórios para o diretor. E quando eu falo apresentar relatórios para o diretor, para uma implantação, não é somente chegar assim, o relatório é esse, você precisa fazer, não. É explicar para ele, olha, a privacidade de dados, a confidencialidade de dados, ela é essencial para a sua empresa, ela é essencial para o seu negócio. A gente tem que tomar essas medidas, fazer um upgrade no seu firewall, botar um firewall de última geração, um firewall mais moderno, um firewall mais robusto, porque vai aumentar a segurança da sua empresa, aumentando a segurança, explicar para ele às vezes porque não pode ter um acesso remoto ou não pode ter algumas coisas assim. Então, é muito interessante essa visão de alguém que já está implantando, a Livit também já tem alguns casos de implantação, então eu acho muito interessante essa abordagem assim, que está sendo feita. Meus parabéns, Gabriel, pela abordagem que você está fazendo lá no Fiesc. Daniel, posso aproveitar aí teu gancho e te fazer uma pergunta que eu acho que você falou em acesso remoto, né? O que o mundo está vivendo agora? Acesso remoto. Não pode acesso remoto, então? Não necessariamente não pode. Existem medidas que devem ser tomadas para o acesso remoto. Não é recomendável que você faça o acesso remoto, mas existem medidas que te permitem fazer isso. O que aconteceu nesse caos da pandemia que a gente viveu agora? É que muitas empresas, e eu posso dizer isso de boca cheia, 90% das empresas não estavam preparadas para o trabalho home office, não estavam preparadas para o acesso remoto. Então você teve muito caso de empresa fazendo liberação de acesso remoto no seu sistema, no seu servidor, sem ter um firewall. Isso não é só uma falha de segurança, porque alguém pode invadir, não. Quando você faz essa abertura do seu servidor na rede, falando de forma simples, quando você faz essa abertura do seu servidor na rede, você está publicando o seu servidor na internet como se ela fosse uma página do navegador. Seu servidor está lá exposto. Seu serviço, se você tem um serviço de e-mail, se você tem um serviço de dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando eu faço esse tipo de serviço, quando eu faço esse tipo de abordagem, eu estou lá publicando na internet todos os dados dos meus clientes, todos os dados pessoais, os dados sensíveis, nome, RG, CPF, dados bancários, transações bancárias, tudo está sendo publicado na internet. Daniel, então o que você recomenda? A gente tem algumas práticas que entram novamente naquela parte de segurança da informação, que é um acesso através de VPN, você ter um firewall bem configurado, não adianta só você ter um firewall, você tem que ter um firewall bem configurado, com configurações certas, redirecionamento de portas, redirecionamento de acessos, você tem um sistema interno que você consiga fazer o controle de usuário, fazer a gestão de relatórios, verificar o usuário fulano de tal, acessou o servidor no dia tal, na hora tal, ele fez as modificações nesses arquivos, acessou tal página, fez isso e isso assado. Mas para que eu vou ter tudo isso e o que isso tem a ver com a LGPD? Digamos que você seja notificado e você precise comprovar de onde saiu aquele dado ou que você tem os passos que foram feitos naquele dia. Se você não tiver essa documentação, esse tipo de controle, esse tipo de acesso, com certeza você não está se preocupando com o dado que você está tratando. Você não está se preocupando com o cliente. Então, Daniel, posso aproveitar? Eu claro. Quero só uma coisa disso que você está falando, né? Então, se você não tiver documentação, se você for questionado tal, por isso que eu digo, nós estamos maduros para fazer conformidade no Brasil, mesmo sem ter regulamentação. Porque o que acontece? A lei, a LGPD, prevê atenuantes. Se você tiver feito o que uma empresa pequena, um profissional autônomo, um médico, um psicólogo, tiver feito o que você acabou de falar para ter o acesso remoto, o que você acabou de falar é excepcional? Vale só para empresas que têm alto capital para investir? Não, está na média. Então, pode ser exigido da empresa qualquer providência que esteja na média de mercado. Ela não precisa ter nenhum investimento top, mas ela também não pode ter nenhum investimento que esteja muito abaixo do que na tua área de tecnologia ou na área de segurança seja o comumente aplicável. E aí, como a lei prevê atenuantes, essas atenuantes são muito importantes que a gente leve em consideração para quem está, né, a empresa, meu Deus, eu não sei por onde começar, eu tenho aí um histórico imenso para trás de dados e tal. Comece focando nas atenuantes, para que você tenha atenuantes já aplicadas na tua empresa para você poder usá-las a seu favor quando você justificar que algum dado escapou num acesso remoto. Isabela, é até legal você trazer isso, eu quero aproveitar só mais um ganchinho,
que como você falou, não existe tamanho de empresa para você aplicar a segurança da informação. A gente tem soluções no mercado que são open source, que são gratuitas. Você consegue instalar um firewall gratuito, existe o firewall na internet gratuito. Você consegue servidores, quando eu falo servidores, eu quero falar servidores robustos, sistemas operacionais robustos, que são gratuitos, que conseguem gerar toda essa parte de relatório, que conseguem gerar esse controle de acesso, que te permitem o uso de VPN, que te permitem o uso de acesso remoto ao controle. Então, não quer dizer que você precise fazer, que você, eu tenho que implementar um firewall, eu tenho que implementar um servidor, eu tenho que ter uma estrutura de rede, isso não quer dizer que você tem que investir milhões. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você tem que procurar a melhor solução para o seu ambiente e você tem que se estruturar o seu ambiente para aquilo que lhe condiz, para a sua realidade. Você não pode, digamos assim, fazer uma analogia meio tola, você não pode ter o Ibis e querer contratar o Ronaldo Fenômeno, digamos assim. É uma analogia tola, mas é mais ou menos isso que acontece no mercado. Você tem que pensar para o raciocínio do seu negócio. Eu pegando esse gancho, eu acho que eu uso uma palavra sempre que é negligência, né? Eu acredito que a empresa ela não pode ser negligente, ela não pode chegar ao ponto de um juiz determinar, né, que ela foi negligente. Então, assim, eu sempre falo muito que eu tenho o mesmo pensamento do Daniel e da doutora Isabela, que fala entre não ter nada e eu ter o top, eu posso ficar ali no meio, né? Eu posso procurar soluções, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Fiesc, por exemplo, no sistema Fiesc, a gente está rodando agora uma gamificação de segurança. A gente trabalha processo pessoas, processo tecnologia. Né? Quando entrou, por exemplo, na pandemia, que o pessoal foi para fora, eu rodei um teste de phishing, por exemplo, né? Que é enviar e-mail falso só para as pessoas que estavam trabalhando em home office, para ver se elas realmente estavam preparadas para receber um e-mail falso. Né? Será que elas tinham os equipamentos necessários em casa? Ela está trabalhando com computador corporativo? Não está? Então tem que existir uma regulação. Né? Eu sempre falo muito a segurança, às vezes a segurança tradicional que a gente tinha tempos atrás, ela era muito restritiva. Né? A gente sempre falava não. Só que não é assim. Mudou, o negócio está dinâmico, ele está inovador. Né? A gente tem muitos negócios lá que estão inovando no mercado. Eu não tenho como segurança falar para ele, não, você não pode inovar porque é inseguro. Né? O que eu tenho que fazer é deixar ele inovar de uma forma segura, mais segura possível. Né? Eu conduzi o negócio para a segurança, mas não barrar que ele faça aquilo. Então existe essa diferença, regular, né? Seja num cenário de pandemia de home office, seja num cenário não um cenário inovador que vem para aumentar a competitividade, né? Porque a segurança ela não aumenta a competitividade, a segurança ela garante que o negócio tenha um retorno sobre aquele investimento, né? Porque talvez eu consiga fazer um marketing que eu sou sempre seguro, por exemplo, dá para fazer, mas geralmente ela vai ter a garantia de uma imagem que seja íntegra, né? De uma empresa, para que ela possa garantir que o retorno que o investimento que ela fez seja retornado mesmo, que não tenha no meio do caminho um fator que vá prejudicar ela e que ela perca todo aquele investimento. Né? Então eu sempre falo que a segurança ela caminha junto, né? Paralelo, na minha visão. Né? Perfeito. Eu estou aqui também, se eu me esforçar, né, não ter aquela negligência, pode me corrigir. Eu acredito que isso vai ser levado em consideração também num caso de processo. Seria algo assim também, doutora? Bom, sim, posso dizer que sim. Primeiro, porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala em atenuante, então o juiz pode se basear nisso. Segundo, que numa medida judicial você pode estar falando em dano material, dano moral e lucros cessantes, que é o que se deixou de ganhar com aquele prejuízo causado pelo réu, né? E quando você fala de dano moral, nós não temos no Brasil tabela de quanto vai custar o dano moral, quanto vale o seu sofrimento. Então, quando o juiz vai arbitrar esse valor, ele vai levar em consideração as atenuantes. Para o dano material, infelizmente, não vai levar em consideração. Porque se foi causado um dano material e ele sempre vai poder ser aferido, o causador vai ter que indenizar com juros de 1%. Qual é a aplicação mundial que está dando os juros de 1%? É só aplicação judicial mesmo.
né, vai ter que reembolsar com juros de 1% durante todo o curso do processo, e esse tipo de processo não vai durar menos do que 5 anos, ele vai precisar de perícia e tal, então são 5 anos de juros de 1% ao mês. O prejuízo é bem grande, então por isso que as atenuantes podem ser levadas em consideração pelo judiciário para dano moral, não para lucros cessantes nem para material, e elas podem ser levadas e vão ser levadas em consideração para as multas administrativas, multas dessas que podem ser discutidas judicialmente sob o ponto de vista da sua nulidade. Multa administrativa não pode ser discutida judicialmente sob o ponto de vista de ela ser cabível ou não. Você discute se ela é nula ou não, se a autoridade administrativa cometeu alguma nulidade no processo administrativo de investigação, e sobre o valor, porque a gente pode ver que a LGPD ela tem lá uma escala de valores, que pode ir até 50 milhões, mas ainda não tem na regulamentação a tabela, tá? Mas então, para este problema de tratamento errado, vai ser R$1 ou vai ser 50 milhões? Isso pode ser discutido. Então, eu tenho visto nas reuniões de governança corporativa que a gente compõe, de estudos sobre boards e conselhos de administração, os gestores das empresas, não só das sociedades anônimas, mas das limitadas e dos outros tipos societários, são responsáveis pessoalmente com seu patrimônio físico, pessoa física, pela negligência. Então, ele é obrigado a enxergar as red flags que existem na empresa, os perigos. Como que um gestor, diretor de departamento, ou um gestor, um presidente, ou um CEO, ou um presidente de conselho, ou um conselheiro de administração de empresa, vai negar que ele tem condições de entrar em conformidade com a LGPD, tendo uma lei com substância como a gente tem a nossa, faltando alguma regulamentação, mas 80% das coisas que precisam ser postas podem ser postas desde logo. Eu queria aproveitar e até fazer um gancho e perguntar fazer uma questão para a doutora, que é uma dúvida que os clientes têm, né? Em caso de notificação, quais são os primeiros passos que se deva ter, né? A gente sabe que essa notificação não necessariamente ela precisa vir pela NPD, ela pode vir do próprio titular. O titular pode querer saber o que ele quer, quais dados a empresa tem dele e tudo mais, assim como se fosse uma notificação legal, jurídica e tudo mais. E se, em casos de notificado e ter problemas jurídicos, fugir um pouco da minha área, perder uma causa, digamos assim, né, e ter que pagar uma indenização, se existe seguro para esse tipo de situação, ou se já existe algum seguro de dados, de privacidade de dados, de confidencialidade de dados? Bacana essa tua pergunta, Daniel. Foi assim, tipo, são 15 em uma. Tipo, deixar em xeque. Já colocou, né? Não, mas a doutora vai saber. Então, vamos lá. Notificação, por onde que a empresa começa? Primeiro, se a empresa tiver um comitê, como tem lá na empresa do Gabriel, acionar o comitê. O comitê de governança de dados muito provavelmente vai acionar primeiro a TI, segundo o jurídico, ou os dois ao mesmo tempo, por favor, é até melhor, porque cada um vai ter uma visão diferente. Por que acionar a TI? Por que acionar o jurídico? Porque a TI é que vai te dar os documentos para você poder fazer a resposta da notificação. E o jurídico que vai saber fazer a resposta da notificação de acordo com os termos da lei e das demais normas, né? Por que o comitê de governança? Porque o comitê já vai perceber o que eu fiz de errado neste caso, eu já vou rever procedimentos internos e modificar para não acontecer de novo, ou ele vai validar o que fez de certo naquele caso, certo? Aí você perguntou, sim, já existe cyberseguro. Existe cyberseguro, existe seguro de responsabilidade civil para os gestores da empresa se protegerem, porque a LGPD ela está vindo muito forte no sentido da responsabilidade civil. E essa responsabilidade vai cair em cima do encarregado, que é aquele conhecido por DPO, né? Vai cair em cima do encarregado, mas vai cair em cima de todos os outros personagens desse teatro.
Não é só o encarregado, porque o encarregado, ele pode ser responsável por receber a notificação, receber a reclamação, receber o pedido de relatório, e ele fazer a resposta, ele fazer a documentação de política de governança de dados, mas se cada diretor de cada departamento não estiver envolvido e fazendo a sua parte, ele também vai poder delegar essa responsabilidade e se reembolsar dos prejuízos que ele tiver perante cada par seu, né? Ou a empresa como um todo, né? A empresa como um todo não deu o apoio que o encarregado pediu, ele documentou que ele requereu para a empresa eu estou requerendo aqui um sistema pós-conformidade, eu não quero ficar eu manualmente aqui controlando se está tudo sendo feito do jeito que eu implementei nesta empresa. Eu preciso de um sistema de gestão. E aí a alta gestão da governança corporativa da empresa fez vista grossa. É responsável junto. É responsável junto. Então, tem o seguro de responsabilidade civil, que eu também, o nosso escritório trabalha fortemente nesse ramo de seguros, e a gente já está sabendo que começou a ficar mais difícil nesses últimos 45 dias de as seguradoras liberarem seguros de responsabilidade civil. Eles estão mais caros. As seguradoras levam em consideração, sim, o tipo de governança que as empresas têm, não só da LGPD, mas tudo. Ambiental, responsabilidade social e responsabilidade sobre governança de dados. Então, a governança de dados está junto com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, com ética. Eu acredito, assim, que existe um conjunto, um arcabouço de coisas que a empresa precisa ter para poder fazer essa resposta aí também, né? Quando eu falo aí, existe uma estruturação mínima, existe documentos, existem processos, bem como a doutora colocou ali, a própria equipe, né, que eu não estou falando de empresa, quando eu falo de empresa grande, talvez uma empresa menor possa ser uma pessoa ou duas, mas a própria equipe que faz isso, seja ela de qual tamanho for, ela tem que deixar muito bem registrado todos esses passos, né? Isso aí é um ponto bem importante, assim, né? Não consegui fazer o processo X andar, não consegui a ferramenta X, porque isso realmente cabe como item de negligência e a responsabilidade muda, né? A gente tem uma responsabilidade ali baseado em cada item. Então é muito importante esse tipo de registro, esse tipo de estrutura para exercer um direito de titular, por exemplo. Quando o titular vem até mim, eu preciso ter, por exemplo, um canal que ele vai fazer esse contato, né, que a lei fala do canal, e fora o canal eu tenho um prazo legal, eu tenho toda uma estrutura que eu vou consultar interna para poder responder ele da melhor forma, porque senão daqui a pouco ele vai reportar para uma NPD, por mais que as sanções elas estejam postergadas, né, não sei se o pessoal tem essa dúvida, mas elas estão para agosto de 2021, mesmo com a vigência que vai ser agora, as sanções estão para agosto de 2021 por causa de um projeto de lei que se transformou em lei, né, que até, acho que é o projeto de lei, me corrija se eu estiver errado, 1179, né, que se transformou na lei 14.010. Esse projeto se transformou agora, as sanções para agosto de 2020, mas não quer dizer que as pessoas não possam exercer seus direitos, que façam processos em cima daquilo, que empresas venham até, né. Então existe toda essa estrutura, na minha visão, que tem que ser realmente suportar isso tudo, né? Perfeito, perfeito. Também ainda nessa questão empresarial, Gabriel, quais são os itens de segurança da informação que a gente deve observar para tentar se adequar à lei? Então, agora chegamos num ponto aí que é interessante. Muitas empresas, eu falo muito isso, né? Se a empresa, ela por exemplo, vou pegar o caso de empresa média grande, talvez pequena e MEI, por exemplo, ela seja um pouco mais fácil, porque é menos coisas para se observar, mas não que seja muito fácil. Se a empresa não observou segurança até agora, vamos pegar a data de hoje, se a empresa não tem nenhuma estrutura de segurança, ela dificilmente vai conseguir fazer adequação a tempo no que pede a lei, porque a lei pede a garantia de segurança. Quando eu falo de garantia de segurança, muito bem foi falado pelo Daniel, que é pessoas, processos e tecnologias, né? Então eu tenho um sistema, né, a gente chama pela ISO 27001 de sistema de gestão de segurança da informação,
né, que até agora saiu a ISO 27701, que trata de dados pessoais, né, que ela vem para complementar a ISO 27001 e 27002 e transformar um sistema de gestão de segurança da informação em um SGPI, que é um sistema que já tem privacidade. A política de segurança, ela se transforma numa política de segurança e privacidade, né? Então já começou a se moldar baseado nisso, né? Mas o que eu sempre falo, né? Não adianta a pessoa achar que tem um firewall, né, como o Daniel falou, que tem um antivírus, que tem um conjunto. E quando eu falo de conjunto, eu estou falando o item principal é gestão de segurança da informação. Eu tenho que gerenciar aquilo. A gestão de segurança, ela vai desde o controle do firewall, não que eu bote a mão na massa, por exemplo, para fazer uma configuração de firewall. Lá na Fiesc, a gente tem uma equipe de gestão de segurança. Eu, por exemplo, não mexo em firewall, eu não mexo em switch, eu não faço esse tipo de configuração. Eu faço a gestão de equipes, né, que faz isso, né? Então, assim, por exemplo, análise de vulnerabilidade e correção de vulnerabilidade. Tem uma equipe nossa que a gente criou, que é pessoal de infraestrutura, que eles fazem essa correção. E a gente faz reuniões mensais, a gente tem metas daquela equipe, né? Então, a gente faz a gestão disso tudo. Então, a gente faz a gestão de treinamento, gestão de processos que precisam, gestão de políticas. Existe um comitê de segurança da informação. No nosso comitê, por exemplo, de segurança, tem 15 pessoas, né? A gente tem desde o RH jurídico até a área de negócio. Quando eu falo de área de negócio do sistema Fiesc, eu estou falando de farmácia, eu estou falando de educação, né, eu estou falando de tecnologia. Então, essas pessoas estão no comitê e tudo que é feito de forma de segurança é deliberado por esse comitê e vai para um comitê superior, que é um comitê diretivo institucional. Então, as coisas elas rodam institucional, ela não deve ficar só dentro da TI, não deve ficar só dentro da RH. Então, existe toda essa gestão que precisa ser feita, que eu acho que é a base de tudo, é tu ter uma gestão de segurança. Então, se não foi feito até agora, que se comece a fazer, na minha opinião, tá? Porque precisa ter essa gestão e começar essa gestão, né? Política de segurança, comitê de segurança, gerenciamento de grupos para tratar a parte técnica, capacitações, né? A gente tem um treinamento IAD, por exemplo, de segurança da informação. Quando o colaborador entra, ele já faz o treinamento IAD, tem gamificações todo ano, né? A gente tem um personagem de segurança que é um Siri, né? A gente tem um personagem que é o Siri e é lúdico. É uma coisa assim, segurança ela não pode ser chata para o colaborador, né? Porque ele não vai fazer, ele não pode dizer que o colaborador tem que ler uma política de 50 páginas porque ele não vai ler. Ele não vai ler. Isso tem que ser lúdico para ele, né? Ele tem que ser uma coisa descontraída. Então as pessoas ganham pontos, elas ganham prêmios, né? E aí se monta uma gestão de segurança bacana que o colaborador consiga e que a gente consiga comprovar que existe, né? Toda a rastreabilidade, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente fala de cumprir a lei na parte de segurança, a gente começa por gestão de segurança da informação, né? Que é todo esse arcabouço de coisas, né? Queria Não sei se o Daniel quer complementar. Falou de tecnologia, eu quero falar. Tá. Assim, como as pessoas que já me conhecem sabem que eu sou especialista em segurança de informação, então eu sempre vou acabar puxando para esse lado, né? Mas assim, como o Gabriel falou, não necessariamente a empresa precisa ter alguém que saiba fazer uma análise de vulnerabilidades. Você não precisa ter alguém que saiba fazer um relatório geral de impacto da sua empresa voltado para a privacidade de dados, ou até mesmo na parte tecnológica. Você não precisa ter um pentest dentro da sua empresa que faça toda uma análise, ameaça, risco, gere relatórios, não. Você tem que iniciar a LGPD, você tem que iniciar esse processo de documentação, seguir os processos, fazer o data mapping, o gap assessment, assim por diante. E quando você necessitar desses serviços específicos, você procure uma ajuda profissional especializada nesse ramo. Você procura um especialista em cibersegurança, você procura um especialista jurídico para rever a parte contratual, para rever parte de termos de consentimento, os termos de confidencialidade. E já aproveitando que entrei nessa parte de termos, uma coisa que a gente sempre escuta, mas você tem um modelo de termo para mim seguir? Você tem um modelo de termo para me passar, para mim fazer? E não existe receita de bolo pronta. Cada negócio é um negócio diferente do outro, cada nicho é um nicho de negócio. Tem pessoas que vão trabalhar com farmácia, tem pessoas que vão trabalhar com revenda, tem pessoas que vão trabalhar com marketing, tem pessoas que vão trabalhar com outras pessoas, com clientes, assim por diante. Então, para cada tipo de negócio,
você tem que ter um termo de consentimento, um termo de confidencialidade específico, assim como você vai fazer uma adequação diferente para cada tipo de negócio. Não vai ser toda adequação ela tem que ser igual. Lógico, você tem aquele esqueleto, você tem aquela orientação do que você sabe o que tem que fazer, desde o processo tecnológico, a parte de segurança de informação, até a parte jurídica, onde você tem que fazer a revisão de contratos e tudo mais, ou até mesmo encontrar justificativa legal e finalidade dentro daquelas 10 bases, aqueles 10 princípios legais da lei. Então, você tem que fazer tudo isso, então você sabe que você tem que fazer, mas não necessariamente que você tem que fazer, o seu jurídico da sua empresa tem que fazer, o TI da sua empresa tem que fazer. Muitas vezes o TI da sua empresa é limitado a um nível de suporte que ele não tem conhecimento para fazer aquilo. E se você pedir para ele fazer aquilo, ele pode acabar fazendo algo que ele não sabe, ou não que vá fazer errado, mas ele acaba fugindo um pouco da sua funcionalidade, sendo que você pode procurar ajuda especializada. Mesma coisa no âmbito jurídico, né? Eu posso estar falando besteira, né? Mas a minha visão é que nenhum advogado, nenhum jurista é igual ao outro. Você tem especialistas em determinadas áreas e cada especialista pode atuar na sua área melhor do que em outras. Então procure, já fica uma recomendação para quem está assistindo, procure ajuda especializada, procure um especialista tecnológico, procure um especialista em jurídico, para que ele reveja esse ambiente, para que ele mapeie esse ambiente, para que ele faça toda essa parte de compliance, né? Eu até fujo de falar um pouco em adequação, porque um termo se adequar é você dizer se está certo ou está errado, e não tem como você dizer se está certo ou está errado. Você tenta ficar o mais próximo possível daquilo que se acha que é o certo, né? Então, essa é a minha recomendação para vocês. Perfeita colocação, Daniel. Até aproveitando então, já para ti, qual que tu acha que é a maior falha que vem sendo feita pelas empresas em relação ao compliance? Olha, não vou dizer que existe uma maior falha, existem várias, né? A primeira é achar que tudo você consegue fazer sozinho, né? A empresa tentar fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir, como eu já falei, porque existem pontos da segurança da informação, quanto da LGPD, da lei, que vai precisar de pessoas especializadas. O outro ponto, que eu até vou entrar um pouco nessa questão de DPO, qual que está tendo esse reflexo de DPO das empresas? Eu elejo um DPO e a responsabilidade é dele. Ele tem que fazer o compliance para mim, ele tem que fazer. Isso está errado. Não é ele que tem que fazer. A LGPD ela é complicada. Ela tem que ser um trabalho de toda a empresa. Então, por isso que até nós orientamos, como o Gabriel faz lá no Fiesc, a criação do comitê, dividir funções, fazer trabalhos específicos. Mas lá na GDPR eu tenho o DPO e lá funciona. Mas há uma grande diferença entre a LGPD e a GDPR, que é a condição que se encontra. Na Europa, na GDPR, a função de DPO é uma profissão já pré-estabelecida. Existem cursos específicos, você tem uma carreira para seguir, você consegue se formar em um profissional de privacidade de dados. Coisa que aqui no Brasil ainda é muito recente. Então não tenho como, muitas vezes a gente vê casos de empresas, eu pegando o rapaz de TI, ou então eu pegando o rapaz do administrativo, ou o estagiário lá da ponta e falando, olha amigo, agora você vai ser o DPO, a bomba é sua, resolva. Desarme para mim, o problema é seu. E não é assim. Eu sugiro, né, é bom formar um comitê, fazer um trabalho em conjunto, procurar ajuda especializada, chamar o seu jurídico, revisar contratos e daí, novamente, iniciar aquele processo, como o Gabriel falou, né? Fazer um inventário de dados, procurar saber qual dado você trata, qual tipo de dado. Lembrando que a lei ela fala que dado pessoal é qualquer dado que se torne uma pessoa identificável ou não. Então, até é uma confusão, né? Das pessoas acharem que dado pessoal é seu nome, CPF, RG e endereço. Não é. Qualquer dado que eu consiga identificar uma pessoa é um dado pessoal. Então, acho que esses são os dois, digamos assim, os maiores erros que eu vejo que vêm sendo cometidos pelas empresas. Ô Daniel, eu queria contribuir com essa questão e até fazer uma pergunta ali para a doutora Isabela, que é, né, mais ou menos nessa linha. Quando a gente faz a leitura da lei, a gente vê que a responsabilidade é da empresa controladora, né, e operadora, etc. Ela não fala que a responsabilidade é do DPO, né? O DPO talvez ele tenha esse ponto de contato, essa
mobilização, mas quando houver uma sanção, né, uma medida disciplinar, ela vai para a empresa, né? Então, os boards da empresa eles têm que estar cientes disso, que a responsabilidade é da empresa, da instituição, não do DPO, né? E aí eu tenho uma questão que para mim é um entendimento errado das empresas. Eu queria ver o que a doutora Isabela comenta. Quando a gente leva para o lado jurídico, né, essa questão da adequação, tem muitas empresas que falam o seguinte: eu vou dar uma olhada na lei e vou ver como achar brechas na lei para que eu possa me adequar só via brechas, né? Para que eu não precise tratar a parte de segurança, para que eu não precise tratar a parte de tratamento, mas que eu consiga tratar via o jeito. Eu sei que a gente está no Brasil, a gente fala muito de jeitinho brasileiro, né? Porque agora o pessoal está correndo contra o tempo. Será que dá para fazer adequação sem olhar para a segurança, por exemplo, e tratar via alguma brecha que possa ter na lei e depois se defender? Né? Essa é mais ou menos a minha pergunta, doutora Isabela. Gabriel, eu imagino o seguinte, que quando eles falam que vai se adequar via brechas. Não, eu assim, juridicamente, a gente escuta o seguinte: ao me livrar da penalidade via brechas, né? Mas o que eu fico imaginando como que vai fazer isso? Vai fazer, então, um documento de política de privacidade e não vai implementar? Talvez seja isso, não sei. Não vai fazer um inventário de dados, vai só mandar lá um e-mail para a TI dizendo: arruma aí meu firewall, dá uma olhada se está tudo certo, vai guardar esse e-mail e a hora que vier a autoridade nacional pedir explicações, ele vai: eu mandei aqui para minha TI para ele ver se estava tudo certo. Talvez seja isso, né? Não sei. Me garantiram que estava certo, né? Não, eu digo mais o seguinte, de se eximir da responsabilidade de começar a pegar, porque nem tudo é termo, né? Quando a gente fala garantia de segurança, a gente está falando de segurança da informação na parte prática, né? Muitas empresas acham que, por exemplo, não, eu vou pegar um NDA, que a gente chama, que é um termo de confidencialidade e sigilo, e vou começar a estabelecer termo em tudo e eu já estou adequado. Né? Isso não funciona assim, né? Não. Assim, isso vai ser derrubado em menos de um segundo. Isso é derrubado, mesmo que não tenha regulamentação na lei, tá? A lei nem diz que precisa de regulamentação para poder a empresa saber qual é o teor de um termo de consentimento. A lei não precisa de regulamentação para dizer como é que faz um descarte adequado de um documento que possui dado protegido pela lei. Então, assim, é muito perigoso achar que vai conseguir fazer conformidade por via de brechas, por vias de fazer de conta que está em conformidade. O melhor, assim, isso vai ser jogar tempo e dinheiro no lixo e colocar a empresa sob um risco de multas diárias, e as multas diárias são cumulativas e ficam muito grandes. Multas essas que, como eu falei, não podem ser discutidas na justiça sobre se elas poderiam ser aplicadas ou não, ou seja, você vai receber uma multa dessa e não vai poder recorrer à justiça para retirar a multa. Você vai poder recorrer na justiça para dizer que teve uma nulidade no processo de investigação. Mas se você mesmo já fez uma adequação por brechas, vai ser muito fácil de autoridade fiscalizar. Ela vai pedir simplesmente um terminho que consta na lei. Eu quero relatório. Né? Então, assim, se você nem sabe o que é esse relatório, ou se você tem um relatório pré-pronto, o que pode ser um processo administrativo para impor uma multa que poderia demorar, porque tem muitos elementos da parte da empresa, não vai ter elemento nenhum. Em uma semana você vai ter a multa. Né? Você vai poder utilizar os recursos, mas eles vão ser julgados em poucos dias, porque vai ser muito fácil de julgar esses recursos. Então, é muito fácil de desmascarar. Você pode fazer um trabalho limpo e bem feito, não esforços homéricos e nem investimento de capital homérico, desde que você faça bem feita cada etapa. Então, vocês estavam falando sobre o encarregado, dele não ser responsável, no caso de PO, é responsável a empresa, etc. e tal. Exatamente, com absoluta certeza. O encarregado é a pessoa que vai fazer a comunicação entre o órgão fiscalizador, a autoridade, e os titulares e a empresa.
e os órgãos da empresa responsáveis pela governança de dados. Ele não necessariamente vai ser o responsável pela governança de dados, porque você não vai ter no mercado um profissional. A gente já tem no Brasil cursos para DPO, né, cursos que estão ficando cada vez melhores, já tem cursos excelentes, mas você nunca num curso vai conseguir ter um profissional só que entenda de RH, financeiro, marketing, do seu produto, se você for uma indústria, do seu serviço. Nem conselheiro de administração não entende de tudo. O conselho de administração, ele precisa pedir apoio técnico para questões técnicas. Ele pede uma auditoria externa, não pede? Quando ele precisa de algum apoio técnico financeiro. Ele não precisa saber de financeiro. Assim é o encarregado, né? Então, concordo que o encarregado não pode responder sozinho por nada, né? Ele vai responder perante a empresa, sim, pelo que ele tiver sido negligente ou omisso, e com ou sem curso, tanto faz, ele vai responder pela empresa, para a empresa. E eu também gostaria de comentar sobre, vocês falaram dos encarregados, a responsabilidade do controlador e do operador, né? Quer dizer, é importante que se tenha muito claro quem é o controlador, quem é o operador, porque o operador coloca o controlador em risco e vice-versa também. Então, você tem vários atores, você tem o encarregado, você tem o controlador, você tem o operador, você tem o titular dos dados, você tem aquelas outras empresas para quem você vai fazer a transferência dos dados, você vai ter os departamentos internos que estão fazendo tratamento e você nem identificou que eles estão fazendo tratamento. Você pode jurar que na tua empresa ninguém faz tratamento de dados. Vamos pensar no consultório psicológico, né, de psicologia, que é a psicóloga e a secretária. Não, eu não faço tratamento de dados? Pois é, você faz. Vamos começar a aprender sobre isso? Vamos começar a procurar EAD sobre isso de poucas horas? Às vezes, em 16 horas, você já sabe o básico para você poder saber se você faz tratamento de dados ou não, para você decidir se você precisa de um apoio técnico externo. Apoios técnicos externos nem sempre são inviáveis. Como disse o Daniel aí sobre a questão de ferramentas gratuitas na tecnologia. A mesma coisa ocorre para o jurídico, para o RH, para o financeiro, para a logística, para marketing. Às vezes você pagar uma hora técnica para você poder ouvir do profissional o que eu preciso descobrir aqui dentro da minha empresa, aqui dentro do meu consultório, aqui dentro da minha sociedade anônima. Uma hora técnica ou 3 horas técnicas que sejam para você poder saber o que é que eu preciso, por onde eu começo, o que eu preciso pensar, refletir sobre o assunto, né? Isabela, eu queria só aproveitar de que você trouxe e trazer um assunto muito interessante, que também é o que eu mais vejo acontecer na parte de implantação. Anteriormente ali você abordou termos de consentimento, né? E o que a gente mais observa é que as empresas elas procuram sempre se apoiar no termo de consentimento, sempre. Só que você, na lei, propriamente ela diz, existem várias outras formas, se eu não me engano são 10 formas, eu posso estar errado, em que você pode fazer o tratamento de dados. A gente tem por proteção de crédito, tem por cumprimento de contrato, referente à saúde, entre outras, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente a respeito dessa questão e também depois já jogar a pergunta para o Gabriel, né, que é a respeito disso. Como é que qual que foi a dificuldade que ele encontrou referente a isso, ao termo de consentimento e encontrar uma forma uma justificativa legal para o tratamento de dados? Então, Daniel, acerca da questão do consentimento, realmente você já tinha dito ali antes que a gente não deve cair na ilusão de que a gente vai pegar um modelo de internet, porque você corre o risco de fazer um termo de consentimento geral, em que os titulares dos dados consentem tudo, e a lei é muito clara, sem precisar de regulamentação, e os termos genéricos são nulos, ou seja, a mesma coisa que você não tivesse feito,
certo? E com relação ao tratamento de dados, você ter comentado sobre os diversos tipos de tratamento, né? Então, a gente tem uma advogada no escritório que faz parte da nossa equipe de proteção de dados especializada, e ela falou num termo que eu achei extremamente inteligente, o nome dela é Stephanie. Ela falou assim, minimalismo de dados. Nós precisamos conscientizar os nossos clientes que tanto na captação quanto no tratamento de dados, você tem que aplicar o conceito do minimalismo. Não faça tratamento de dados no que você não precisa. Como que eu vou saber o que eu preciso tratar dados? Primeiro, você entendendo qual é a sua atividade. Né? O que é a minha atividade? Comercial, de serviços, de produtos. Para que os dados são usados? Em primeiro lugar, importa para você saber se o sexo é feminino ou masculino? Importa você saber, em alguns casos importa o data de nascimento, outros casos não. Né? Quantos agora, gente, em época de pandemia, todo mundo fazendo compras pela internet? Quantas vezes você tem que responder tudo isso só para fazer uma compra de um produto? Que é compra única, não é compra continuada, por exemplo. Então, assim, o mais importante, eu, como advogada, focada no jurídico, digo, você tem que ler qual é ler o contrato que você vai fazer com o seu parceiro, com o seu cliente. O contrato pode ser verbal, então você vai ler verbalmente aquele contrato que você tem com o seu cliente. Então, que serviço eu presto? Que produto eu vendo? Quais dados eu preciso? Por quanto tempo eu preciso desses dados? Não vamos sair descartando dado aí enlouquecidamente, porque nós temos a legislação tributária, previdenciária. Você pode, daqui a 8 anos, vir ser demandado por um ex-funcionário que saiu da sua empresa há 8 anos, nunca entrou com reclamatória trabalhista, ele pode vir pedir para você documentos da época em que ele trabalhava para ele poder dar entrada na aposentadoria, por exemplo. E daí você, meu Deus, eu descartei aquele dado por causa da LGPD. Então eu vou dizer para o funcionário que eu descartei por causa da LGPD. Sinto muito, você fez errado, você descumpriu uma outra lei. Né? Você tem que fazer o cruzamento disso tudo aí. A mesma coisa no tratamento de dados. Não trate dados se você não vai precisar. Eu, pegando esse gancho e até na pergunta do Daniel, eu tenho uma dica para dar, que é fuja do consentimento. Mas não é que não utilize o consentimento. O consentimento, na minha opinião, ele deve ser a última base legal a ser observada. Né? Por quê? Porque é muito mais difícil de gerenciar. Né? Quando eu falo de consentimento, vocês devem pensar, por exemplo, eu tenho um sistema que tem um consentimento X e a pessoa deu. Só que vocês já observaram que na lei, ela diz que o titular pode revogar o consentimento a qualquer momento? Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter um portal para fazer? Se ele revogar, tu vai conseguir parar de tratar esse consentimento? Porque a partir do momento que ele revogou, você tem que parar de tratar aquela base de dados que tinha o consentimento dele. Quanto tempo você vai levar para parar, né? Quanto tempo vai levar para parar? Né? Para quem você já transferiu aquele dado? Exatamente. Então, tem tudo isso a ser observado, e eu estou falando de uma aplicação. E agora multiplica isso para 200 aplicações que tu tem dentro da empresa, por exemplo. Né? Como que tu vai gerenciar consentimento? E o consentimento é gerenciado por titular. Né? Ela não é um consentimento por aplicação, ele é por titular. Um titular pode revogar hoje, outro titular pode revogar amanhã. Né? No contrato pode ter lá que você vai tratar por 5 anos, só que uma pessoa assinou o contrato hoje e outra assinou daqui a 15 dias. Como que você gerencia tudo isso de uma forma manual, por exemplo? Talvez tenha que ir para um item ferramental. Né? Então, assim, minha opinião é que o consentimento deveria ser uma última forma. Às vezes precisa utilizar, e até eu posso dar um exemplo. Né? A gente, por exemplo, na parte de marketing, geralmente, né? Então, dou boa sorte aí para quem trabalha em marketing hoje que tem a LGPD. Geralmente a base legal que vai ser utilizada é o consentimento. Né? A gente pode, talvez, utilizar legítimo interesse. Existe uma discussão, que até eu deixo aberta aí para vocês depois falarem, que talvez se a pessoa, por exemplo, entra numa farmácia e ela comprou fralda para a filha dela, que é o meu caso, por exemplo, né?
eu receber depois uma propaganda de fraude especificamente, talvez possa ser enquadrado em legítimo interesse. Agora, se eu recebo uma propaganda de um outro produto nada a ver, né, isso daí talvez deveria ter sido consentimento. Né? Como gerenciar o consentimento? Se tu pega uma base, por exemplo, de 500 mil e-mails, né, tu vai ter que mandar 500 mil e-mails pedindo se a pessoa pode aceitar ou negar o consentimento, porque na lei fala explicitamente que pode ser negado, né? E a partir do momento que ela nega, você não pode utilizar aquele consentimento, né? Existe uma questão também de discriminação, né? A doutora Isabela pode falar, será que eu posso condicionar o acesso a um sistema ao consentimento? Né? A pessoa se ela aceitar, ela pode entrar, se ela não aceitar, ela não pode entrar. Será que eu não estou discriminando aquela pessoa? Porque a LGPD fala que ela pode negar, né? Então, eu tenho todos esses fatores que envolvem o consentimento que talvez, assim, seja melhor fugir, né? Seja melhor pegar e fazer uma base legal de execução contratual, sei lá, depende muito da aplicação, né? Como foi bem falado ali, né? A execução legal também, tem a parte de legislação, né? Eu não posso, como a doutora Isabela bem falou, eu não posso excluir um dado que está embasado numa obrigação legal, porque daqui a pouco realmente ele pode utilizar. A LGPD, ela não sobrepõe outras leis. Ela vai ficar no mesmo nível de outras leis. Então tem que ser observado as outras leis, por exemplo, o Marco Civil da Internet, né? Por exemplo, a lei até da parte dessa obrigação de funcionário, relação funcionário e empregador, né? Isso tudo tem que ser observado, tem que ser colocado na mesma régua, né? Eu não posso daqui a pouco ter o risco de utilizar uma base legal que não deveria utilizar, né? Que foi esse exemplo que a doutora Isabela colocou. Então, nessa parte do consentimento, eu dou essa dica aí, se a galera quiser observar, que fuja do consentimento e deixe ela como uma última base legal. Gabriel, eu acho que esse toque que você deu aí é fenomenal, porque a gente tem visto todo mundo falar de consentimento. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar consentimento. Ai, meu Deus, cadê o termo de consentimento? O que precisa constar, o que não pode constar? Não é isso o mais importante. Aliás, como diz você, esqueça isso, se você puder. Falando até... Deixa eu só... Roberto, eu queria só falar uma coisa. É bem interessante esse ponto de fugir do consentimento, né? A lei, ela traz várias outras formas de você fazer a tratativa, que você consegue encaixar o seu nicho de negócio para essa tratativa, para aquilo que você quer na lei. E trazendo até para o âmbito tecnológico, pensa no trabalho, por exemplo, de um backup, né? Você tem um backup interno, onde você tem lá todos os dados armazenados, sendo feito backup diário, semanal, mensal e tudo mais. E do nada você resolve tirar o consentimento, ou seja, você tem que excluir todos os dados daquele usuário que você tem na sua base. Bom, beleza, da minha base, dos meus servidores e tal, eu consegui excluir. Tá, e do backup? Tu vai ter que restaurar o backup, excluir e depois fazer o backup de novo? Tipo, não só no âmbito de gestão, né, ou de tratativa, o quanto é complicado, mas o quanto que isso acaba trazendo complexidade para o âmbito tecnológico e também para o âmbito jurídico, para poder fazer toda essa revisão de termo de consentimento e não revisão de termo de consentimento. E fora ainda a questão que tudo isso que a gente está falando gera demanda de trabalho, ou seja, vai ter alguém trabalhando que acaba gerando custo para a empresa, que poderia aumentar muito mais ainda os trabalhos da empresa e muito mais o gasto que a empresa tem referente a isso, do que se tivesse procurado uma ajuda especializada de um jurista ou então de um profissional tecnológico que te desse para ele esse apoio dizendo, olha, você não precisa do termo do consentimento, você pode usar essa base legal aqui, você pode fazer isso porque a lei determina que você pode fazer isso. Então só contribuir aí. Esse ponto aí, Daniel, do backup, o pessoal pode até estar se perguntando, tem que excluir do backup? Como é que eu vou fazer isso? Né? Tem até um atenuante aí, empresa, por exemplo, pega uma empresa de telemarketing, né? Ela confirma dados via telefone, né? Então a voz da ligação, ela tem a questão também que vai para o backup e está dentro de um arquivo de voz. Como que tu identifica aquilo? Né? Então existe também essa questão, mas pegando esse gancho, nesse Gabriel, caso específico... Opa! Mas se não, agora pensando, né, no
nos espertos que gostam de falar das brechas, né? Mas me surgiu uma pergunta aqui sobre isso que você disse. Tá, mas então se você não consegue identificar no meio de uma ligação de voz que está lá no backup para poder condenar a empresa, para tirar o dado, você também não vai conseguir para condenar a empresa. Mas, por exemplo, se tu pega uma operadora, a gente consegue solicitar a gravação, né? Eu já tenho... Na operadora, sim. Eu tenho esse direito, por exemplo, de solicitar. Quando ela fala... Às vezes elas respondem que não tem. Mas aí já aconteceu comigo, né? Não vou dizer a operadora, mas eu tive que acionar a Anatel, porque eu tenho esse direito, né? Eu acionei a Anatel e falei, olha, estão me recusando, dizendo que a gravação foi corrompida. Na verdade, eles estavam mentindo, porque eu pedi a gravação exatamente para ver o que eles tinham me oferecido de produto, e eles me cobraram um valor diferente, né? E aí inclusive eu tive um desconto durante 12 meses da fatura por causa disso, né? Então assim, existe esse agravante dessa questão de backup, e eu acho, a minha visão é que a NPD, aí vai ter que entrar a NPD, na minha opinião, tá? Porque ela vai ter que dar uma brechinha pra gente nessa questão do backup. pelo menos um tempo aí de 6 meses para poder apagar o backup, porque não dá. Não tem como. Se a gente vê tecnicamente, né, chegar num nível de backup e ver se tem dado pessoal e ir apagar do backup, é um esforço gigantesco que não tem como fazer. Tanto que na GDPR esse prazo existe, tá? Existe um prazo diferente do backup que foi regulado para a questão do sistema em produção, por exemplo. Então, talvez a NPD deve entrar, na minha opinião, nessas questões específicas, né? Tipo, isso aqui a gente vai ter que regular pequenas empresas. Pequenas empresas não vai conseguir, talvez, ter um profissional aí. Vamos dar uma regulada nesse item aqui, né? Mas, como a doutora Isabela falou, muitas coisas já estão na lei. Não tem por que a NPD fazer regra para aquelas coisas, né? Perfeito. Pode até fazer, né? Eu acredito que vai fazer no sentido de facilitar a conformidade, né? E resolver assuntos bem delicados como esses que vocês puseram aqui. Mas eu também penso que se a NPD chega numa empresa para verificar se ela está ou não está se importando com proteção de dados, só isso. Ela vai lá para dar uma olhada para ver se ela se importa com isso ou não. E daí a empresa não fez absolutamente nada, ou ela fez um documento em papel que ficou na teoria e não foi para a prática, você acha que então a NPD vai dizer, não, beleza, com relação aos backups de voz eu vou aliviar? Não vai aliviar nada. Agora, se ela chega na empresa e ela vê que a empresa está num esforço contínuo, ainda que lento, devido à crise mundial, devido à questão de falta de investimento, de não poder deixar de investir no negócio para investir nisso, mas ela está a passos lentos fazendo, ela vai com certeza ter uma postura que não vai ser uma postura de simplesmente dar multas enormes a ponto das empresas fecharem por não poderem pagar a multa. Não, isso seria um retrocesso, não é esse nem o objetivo. Doutora Isabela, desculpa, quando a gente olha para o órgão regulador da GDPR, que talvez seja a nossa lei aí que seja mais embasado, o órgão regulador ele trabalha no sentido de dar exemplos, né, sobre aquilo, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Talvez a NPD tenha que vir para falar o seguinte, olha, nesse caso específico, XYZ, isso aqui vai ser tratado dessa forma. Né? Isso o órgão regulador da GDPR faz e ajuda muito as empresas a fazer a adequação. Né? Porque aí a gente tem um exemplo, não que ele precisa o que está na lei falar, que é mais óbvio, mas dar o exemplo de uma tratativa de marketing, por exemplo. Né? Se o marketing, nesse caso específico, precisa ser base legal consentimento. Legal, já me ajudou horrores, né? De eu não ter que interpretar isso. Né? Porque você pense que, como diz, você tem lá 300 mil nomes dados no marketing. E aí, se a NPD chegar e disser que tem que ser aplicado imediatamente e sem nenhuma ressalva, sem nenhum detalhamento, nenhum alívio para o marketing, ela vai estar fazendo isso para o Brasil inteiro. Vai ser uma gritaria geral. Não vai prejudicar o Brasil inteiro, vai ser uma gritaria fenomenal. Ninguém vai ficar em silêncio. A gente sabe que existem várias organizações de empresas que já estão documentadas, organizadas de forma formal,
para acompanhar bem de perto o trabalho do que vai ser feito a partir de agora. E que eu achei super bacana nesse decreto que foi publicado ontem, é que está como obrigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados fazer discussões prévias com a sociedade. Isabela, eu acho, na minha visão, para complementar o que vocês falaram X da questão da LGPD, que seria o quê? Documentação, essencial, documentação, e a questão da NPD, né? De citar como exemplo o que deve ser feito e o que não deve ser feito e tudo mais. Então, na minha visão, não como técnico, como pessoa, como profissional que já está trabalhando nessa parte de implantação, você tem que ter esse segredo. A empresa ela tem que se preocupar com o dado, ou seja, ela tem que se mostrar não só para a NPD, mas como para o titular, para ela não precisar ser notificada, tem que se mostrar preocupada com o dado e ter documentação de tudo que ela fez referente ao dado. Seja um inventário de dados, um ciclo de dados, um ciclo de processos, matriz de risco, de relatório geral de impacto, auditorias internas, relatórios de reuniões, e-mail que está procurando uma empresa profissional para ser uma consultoria ou te auxiliar no compliance, procurar trabalho especializado. Ah, mas Daniel, eu sou uma pequena empresa, não tenho condições para fazer isso. Tudo bem, mas se mostre preocupado com o dado. Mostre que você tem um ciclo de dados, pelo menos interno, porque você conhece por onde o dado da sua empresa passa. Como a própria doutora falou, procure alguns cursos EAD que te ofereçam esse norte, que te dê essa orientação do que você tem que fazer, onde é que você tem que procurar alguma pessoa especializada. Procure se mostrar preocupado com o dado e se ambientalize com aquilo que é a sua realidade. Procure trazer a realidade de privacidade de dados para a realidade da sua empresa, porque o que condiz com a sua empresa. Eu não posso gastar milhões, eu não posso contratar um analista de dados, eu não posso... Tudo bem, mas mostre preocupada, que você tem interesse em procurar, que você se preocupa com a tratativa, se preocupa com o seu cliente. Queria só complementar isso. Roberto, acho que quer falar alguma coisa? Quero. A gente já está se estendendo aqui. O papo está bom pra caramba, pessoal. A gente já está se encaminhando um pouco para o final aqui do Lift Talk. Aí eu queria já começar a abrir as perguntas dos nossos espectadores. A primeira aqui é do Hamilton Justino. Obrigado por participar, Hamilton. Ela vai para o Almeida aqui. Nós, da área de segurança ofensiva, que já atacamos os ambientes simulando um criminoso. Sabemos que tirar dados de uma empresa hoje não é nada muito complexo, visto que o atacante nem todo o tempo, não tem todo o tempo do mundo e o time de defesa corre contra o tempo. Sabendo que o atacante só precisa achar uma falha e a defesa precisa resolver todas, como você acha que os novos ataques ocorrerão? E quais as táticas e abordagens os criminosos adotarão? Bom, o Hamilton, muito obrigado aí pela sua pergunta. O Hamilton, já vou falar que é um dos meus mentores, né? Então, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade aí que está dando. Então, como o próprio Hamilton falou, a questão é que os atacantes ele tem todo o tempo do mundo e tem milhões de brechas a serem feitas, né, a serem encontradas, e o pessoal do defensivo está ali toda hora correndo contra o tempo e fora isso ainda está atendendo o usuário lá na ponta que precisa que o seu e-mail seja enviado e tudo mais. Então é uma questão bem complicada. Mas o que mais você encontra hoje no mercado que se torna mais fácil entra na parte um pouco de negligência. Sistemas operacionais desatualizados, sistemas operacionais não configurados da maneira correta, um firewall não configurado da maneira correta, uma VPN não configurada da maneira correta, servidores... Gente, um exemplo, nós temos servidores Windows Server 2003, que é um buraco negro de vulnerabilidades, digamos assim, que ainda estão sendo trabalhados e utilizados em empresas. Nós temos empresas utilizando o Windows 7 Desktop como servidores, né? Então, por exemplo, esses são dois métodos de sistemas operacionais que já não tem mais suporte de segurança, não tem mais patch, não tem mais nada referente a isso. Então, essa é a maior falha. Entre outras opções também, que é uma coisa que a gente vem vendo que está sendo ocorrendo corriqueiramente, é a parte de ransomware. E aí vem aquela pergunta, mas o ransomware aconteceu porque, como é que aconteceu? Eu tinha um firewall, eu tinha um antivírus, como é que eu fui atacado? Firewall e antivírus não vão te precaver de ransomware.
O ransomware normalmente ele é feito através de um link que pode ser enviado por e-mail, até mesmo numa página web. Então não basta apenas você ter um sistema atualizado, você tem que ter um treinamento dos usuários, você tem que orientar seus colaboradores das boas práticas de segurança da informação, como já foi falado. Você tem que ter um parque de máquinas atualizado ou que condiz com o seu ambiente. Né? Ah, Daniel, mas eu não tenho dinheiro de investir, eu tenho 40 máquinas aqui que são Windows 7 que não tem mais suporte, eu não tenho dinheiro para comprar mais 40 máquinas licença da Microsoft. Tudo bem, mas como eu falei anteriormente, existem soluções no mercado gratuitas. Né? A gente tem o Linux é uma ferramenta ótima, gratuita e que pode ser instalado em qualquer tipo de computador e que vai cumprir hoje muito bem as funções de qualquer empresa, seja ela de escritório, indústria, farmácia, lojista, marketing. Ela tem todas as funcionalidades necessárias. Então, na minha visão, as maiores brechas de segurança vão ocorrer nesse tipo de sistemas que não estão atualizados, sistemas que não têm a segurança, que não foram configurados da maneira correta. Ô Daniel e Roberto, se me permitem, não quero estender muito a questão, mas só para complementar, eu vejo a segurança muito em camadas, né? E uma coisa que talvez eu critique um pouco na lei, né? Que fala de garantir a segurança. Não existe como garantir a segurança. A gente que é profissional de segurança não dá para garantir. Hoje, com o contexto que a gente tem de segurança da informação, tecnologias existentes no mundo, não tem como garantir segurança da informação. A gente fala que sempre que um sistema não é nunca 100% seguro. Né? E acaba, porventura disso, acontecendo um jogo de gato e rato, né, que a gente chama, né? Que é o hacker lá, que é o cracker, né, como quiserem chamar, mas a pessoa que está testando o sistema o tempo todo, que tem tempo para fazer aquilo, como o Daniel bem falou, né? E ela acha uma brecha e a segurança vai lá e tem que corrigir. E aí fica isso, ele acha uma brecha e corrige, ele acha uma brecha. Hoje não tem como parar isso. Né? Com o que a gente tem de segurança, não tem como parar. Não quer dizer que a gente não vá colocar barreiras para que o atacante, por exemplo, malicioso, não chegue lá. Né? Então, assim, daqui a pouco a gente não pode deixar o sistema, mas eu não vou fazer então porque vai ser atacado mesmo. Não. Existem muitas barreiras que podem ser colocadas para fazer um atacante desistir, por exemplo, né? Ou fazer que aquele conjunto seja um pouco mais blindado. Eu pego muito o caso do ransomware, por exemplo. O ransomware, no modelo tradicional de antivírus, ele não funciona mais, porque o antivírus é baseado em assinatura. Né? Quando eu lanço o Zero Day, que a gente chama, que é um vírus novo, o antivírus tradicional ele já não dá conta mais. Mas hoje existe um conceito de machine learning que a gente tem, que o antivírus vê o endpoint protection vê o que o usuário mais faz, e ele fala, pô, agora quando o usuário abriu esse arquivo, ele começou a ter um comportamento diferente de tudo que esse usuário já fez na máquina. Né? Ele começou a criptografar muitos arquivos por segundo, né? Então, pô, isso aqui não pode ser um comportamento normal, por mais que não esteja registrado na minha base de dados, né? Eu vou bloquear isso e vou analisar melhor. Né? E agora o pessoal que desenvolve ransomware descobriu isso, né? E agora ele deixa o ransomware, por exemplo, 10 minutos inativo, aí o antivírus libera, o endpoint protection libera, ele vai lá e sobe depois de 10 minutos, né, a comunicação. Então, pô, existe mais uma evolução que agora que teve que ser feita por causa disso. Então é sempre essa evolução, né, esse tipo de barreira, né, que eu acho que acontece muito em segurança. Perfeito. Temos mais uma questão aqui que acho que está para todo mundo, não tem um direcionamento específico, que é do Manuel Veríssimo. Também muito obrigado, Manuel, pela participação. Boa tarde a todos. Quem trabalha autonomamente deve se preocupar com essa lei? Por exemplo, uma clínica médica, um proprietário de imóveis? Esse está em aberto. Vamos debater, gente. Vamos debater. Eu só vou fazer um adendo antes da doutora, depois eu vou deixar para a doutora que ela vai conseguir explicar melhor que eu. Mas a lei ela é bem clara referente a isso, né? Que ela se refere a qualquer pessoa física ou jurídica que faça o tratamento de dados. Ou seja, se você recebe um cliente na recepção da sua clínica e você coleta dele nome, CPF, endereço e número da carteirinha do plano de saúde, você está fazendo o tratamento de dados. Então, ou seja, a lei se aplica a você. Não é isso, doutora? Falou tudo. Inclusive telefone, WhatsApp. Não existe um profissional autônomo que não tenha agenda de contatos.
Então, você precisa saber aonde que você está guardando sua agenda de contatos. Agora a gente está falando no mundo digital aí mesmo de vocês, né? Porque e se você tiver os seus contatos numa agenda física, também você pode perder a agenda e você está expondo os dados de todas as pessoas que estão na sua agenda física. E assim como você pode perder a sua agenda física, você pode acabar colocando em ambiente público, acessível a terceiros, os dados numa agenda digital, né? Sim, tem que se preocupar. E vou adicionar aqui, por exemplo, a questão de consultórios médicos, que seja, ainda que seja de um médico só, que tem sim a transferência de dados para laboratórios, para hospitais, em caso de internamento de paciente, para receber o exame do paciente. Quando o paciente envia o exame dele para o seu WhatsApp, ou para o seu e-mail, ou para o da sua secretária, todos esses são dados abrangidos pela lei. Perfeito. Vamos aqui, pergunta do Hamilton Justino também. Essa vai para o Gabriel. No Brasil, frequentemente vemos as empresas esconderem o máximo o problema. Nós da área sabemos que não é muito simples detectar o invasor, já que está dentro do ambiente. Qual seria a atuação mais adequada, se tratando de contenção e notificação interna e externa, né, no momento oportuno, quando uma grande empresa recebe ameaças de vazamento, no caso de não pagamento, ou denúncia de um inimigo dentro do castelo, colaborador que já está vazando dados? Vamos lá. Obrigado, Hamilton. Me colocou na saia justa aqui agora. Não, vamos ver, Hamilton. É muito boa a tua pergunta. Primeiro, assim, né, pegando no parâmetro, realmente o Brasil, pegando todo o histórico, ele não tem essa questão de externalizar um vazamento de dados, externalizar um incidente de segurança. O Brasil as empresas têm uma cultura, assim como é a cultura dos dados, de pegar o máximo de dado possível e para utilizar depois, que isso não vai poder mais, né? Existe a cultura de, não, eu sou 100% seguro, a gente chama de segurança por obscuridade, né? Eu não tenho segurança, mas eu vou mascarar porque nunca ninguém vai saber, não. Isso aí, em empresas como dos Estados Unidos, por exemplo, que já tem uma regulação maior, GDPR, que são da Europa, já tem essa necessidade de notificar investidores, de fazer notificação que sofreu realmente, não, eu sofri um ataque cibernético, mas eu estou fazendo isso, isso e isso para poder minimizar esse problema, né? A LGPD, na minha opinião, ela vai ajudar nisso, porque lá está escrito que precisa ser notificado o ataque cibernético quando ele acontecer, quando acontecer um incidente de segurança de dados pessoais, ele precisa ser notificado para o NPD, né? E já existe um movimento, por exemplo, de empresas, por exemplo, vou pegar um caso aí que aconteceu, que é público, tá? Que é o caso da Avon agora recentemente, que aconteceu um ataque cibernético, e ela notificou investidores falando o seguinte, olha, investidores, eu sofri um ataque cibernético, a gente está vendo, a gente está fazendo essas e essas ações, quando eu tiver mais informações eu vou falar para vocês. Então existe essa questão que, na minha opinião, vai ter que mudar agora de forma obrigatória, né? Se não mudou pelo bem da cultura, observando outros países que já fazem isso, né? Vai ter que ser mudado agora pela legislação, porque vai ser obrigado a fazer essa notificação. E hoje, com a tecnologia, é muito transparente isso, né? O meio de vincular informações, por exemplo, o iFood já aconteceu, por exemplo, de as pessoas, num certo dia, estar entrando numa conta e estar com informações de outras pessoas, né? Isso aconteceu recentemente, né? E antes do iFood se posicionar, porque ele se posicionou, já estava na mídia, já tinha gente circulando isso no WhatsApp, né? Então, as empresas que não seguirem essa cultura, elas vão realmente, eu acho que, a ser mal faladas ou ter uma má fama nessa questão, né? Essa parte que ele comentou da questão da cultura de notificação. Tem mais uma outra pergunta junto. O inimigo interno. Um inimigo interno. O inimigo interno é o mais complicado. A gente tem... assim, ó, eu falo muito assim, eu não sei nem como falar isso, mas a minha opinião é a seguinte, né? Por exemplo, comparando segurança com a parte de digitalização, né? Aconteceu muito de as pessoas agora terem que trabalhar em casa, por exemplo, na área de educação, né?
Hoje as aulas elas estão sendo feitas de forma remotas, né? Usando tecnologia, mas o professor talvez não tenha sido preparado para isso, nem para fazer aula com tecnologia, nem de forma segura, por exemplo, né? Será que isso não foi um problema de RH na hora de contratação do professor? Né? Será que a segurança, ela também não, na ISO 27002, se você pega a ISO 27002, tem um item específico de o que observar antes da contratação de um funcionário? Existe essa norma, tá? Porque é muito difícil quando um colaborador é mal intencionado, né? A gente tem muito colaborador que questiona o seguinte: tá, mas por que eu não tenho acesso a isso? Tá, mas por que tu tá fazendo log do que eu estou fazendo? Né? Porque precisa, né? Infelizmente a gente não pode acreditar que todos os colaboradores, num âmbito grande, por exemplo, eles sejam todos bem intencionados. Existem colaboradores que são resistivos, existe colaborador que fala, eu sempre fiz assim, né? Por que eu tenho que mudar agora? Existe o colaborador que está lá, eu já tive casos de demissão de colaborador, né? Por política de segurança da informação, porque a gente identificou que esse colaborador estava agindo de má fé num recurso tecnológico que ele ganhou. Né? Eu tive condições, por exemplo, de ter rastreabilidade daquilo e demitir aquele colaborador. Foi preciso fazer isso. Então precisa ter uma estrutura para poder observar isso, porque o pior ataque hoje é o que vem de dentro da empresa, realmente. E aí a gente entra numa questão até de espionagem, tá? Concorrente que contrata pessoas para colocar dentro de outras empresas, né? A gente acha que não existe, mas existe. Existe sabotagem, isso tudo é observado no meio da segurança, que é o mais difícil hoje de tratar, né? Eu acho. Então, assim, não tem uma mágica, não tem uma coisa, mas existe toda essa observação que precisa ser feita nesse caso, né? Talvez os acessos devem ser minimizados, né? As pessoas têm que ter acesso só àquilo, tem que ter rastreabilidade, não interessa, tem que avisar que você está fazendo isso na política de segurança, né? Que o colaborador está sendo observado de XYZ, tem que fazer. Isso tem que fazer. Eu queria só contribuir com o que o Gabriel falou ali, que a gente está falando do colaborador, né? Mas muitas vezes essa falha do inimigo interno, ele acaba vindo da própria TI. Tá? Por que ele vem da própria TI? Porque o ser humano, por si só, ele procura o que é mais confortável e o que é mais fácil. Sempre. Independentemente do ser humano. Então, quando, por exemplo, um TI vai configurar alguma coisa, se ele não tiver um dia bom, entre aspas, ele pode não configurar da maneira correta ou ele pode configurar alguma coisa com brechas. Pode colocar uma senha admin, pode colocar uma senha 123456 ou até mesmo o próprio colaborador. Como o Hamilton falou anteriormente ali, que essa parte que a gente trabalha mais com segurança ofensiva, né? Que é quando você busca, tenta invadir algum sistema e tudo mais. Se você observar a maioria do banco de senhas para você testar no usuário ou de qualquer tipo de acesso, normalmente as senhas é tipo admin23, fulano @2020, data de aniversário, data de casamento, data da namorada, data disso. Então, vai desde a parte do TI, configurando e utilizando uma política de senhas, utilizando algo randômico, até a parte em que você orienta o colaborador a não utilizar senhas fáceis ou senhas conhecidas ou senhas que não tenham uma alteração entre maiúsculas, minúsculas, numéricas e tudo mais. E tudo isso tem que estar condizente à política de segurança da empresa. Tem que estar lá descrito na política de segurança, onde o próprio Gabriel falou que o colaborador tem que estar ciente do que fala na política, porque ele está aceitando aqueles termos, ele está aceitando aquela normativa. E desde algumas práticas que a própria TI pode tomar de forma proativa, onde configura o sistema que a senha tem que ser trocada a cada 30 dias, configurada a cada 60 dias, a cada 90 dias, até a questão de e-mails, você consegue ter controle de usuários e tudo mais. Então, tudo acaba envolvendo nesse sentido, né? Então, não é apenas só o inimigo interno ou o colaborador, né? Ele pode ser de várias formas, né? A maior falha que a gente tem é sempre procurar fazer as coisas mais fáceis, né? Sempre ficar ali na zona de conforto. Aí eu queria perguntar para vocês se tem como rastrear de que máquina veio aquela situação negativa, porque se você tiver como rastrear de que máquina veio, aí eu posso entrar com os recursos legais, que é boletim de ocorrência, ação criminal, denúncia, ação perante até uma dispensa com justa causa.
e aí e uma ação civil de danos. Existem sistemas, né, que você pode fazer a instalação, que façam isso para você, mas também existem configurações internas que você consegue fazer nos seus servidores, como auditoria interna do próprio Windows, você consegue ter alguns relatórios de acesso e tudo mais, e é aquela dita forma, né, tudo que você faz na internet, ela deixa um rastro. Então ninguém é rastreável, nada que você faz na internet, mas eu utilizo o navegador anônimo e não salva lá os registros de acesso das páginas que eu acesso. Mentira, fica salvo, tudo que você faz na internet fica lá um registro, tem o endereço de IP, tem o nome, e tudo isso você consegue gerar um relatório de navegação, de uso de máquina. Por exemplo, muitos relatórios que são utilizados é questão de e-mail. Em algumas causas trabalhistas, eu vou até citar como exemplo, de horas extras principalmente, se você acessa o e-mail da empresa em fora do horário de trabalho, o colaborador ele pode, não sei, a doutora pode me corrigir se estou errado, mas o colaborador ele pode pedir hora extra porque ele está trabalhando, porque ele está utilizando e-mail para trocar e-mail com o cliente, alguma coisa assim. Então muitas empresas elas fazem esse controle de acesso por e-mail por horário, ou seja, eu posso acessar meu e-mail de trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h15 às 18 horas, e nesse período eu vou ter lá um registro de acesso. Se por acaso nesse registro, nesse log, tiver um acesso fora esse horário, a TI, juntamente com o setor de RH, administrativo, com os responsáveis, vai entrar em contato com esse colaborador e verificar qual foi o motivo dele ter acessado esse e-mail, esse horário e tudo mais. Como assim também eu posso fazer o bloqueio desse tipo de acesso após determinado horário. Então, além de registro, existem alguns sistemas e algumas formas de configurações em que você consegue fazer esse limite de horário, limite de log, limite de acesso, quais acessos você acessou, que horário você acessou, quem foi que acessou, quanto tempo tu ficou nessa página, quais foram os arquivos que você alterou e assim por diante. Perfeito. Então, tem só mais uma última pergunta aqui, que é do Felipe Pasolini, direcionada aqui para a doutora Isabela. Para desenvolvimento do compliance a nível jurídico, o pessoal está com uma dúvida. Conduzir a situação jurídica internamente ou partir para uma terceirização? Qual que é a sua visão? Se você tiver dentro da tua empresa um jurídico especializado em proteção de dados, prossiga com o teu jurídico especializado até o momento em que ele achar que ele precisa de um apoio extra, que ele pode contratar para situações pontuais. Agora, eu não tenho visto nas empresas brasileiras jurídicos com especialistas dentro. Eu vejo jurídicos com advogados que estudam o assunto, mas que já sejam especialistas, não. Então, o risco é bem grande de você acabar perdendo tempo e você queimar esse profissional dentro da empresa porque você contratou ele para um outro perfil, para uma outra tarefa, e você vai colocar em cima dele uma responsabilidade imensa por um erro que ele possa cometer, porque ele está aceitando a tarefa para não dizer que não, né? Para aceitar o desafio, para ser guerreiro. Vamos aprender junto, vamos aprender fazendo. Então, é importante que se meçam os riscos de aprender fazendo. Perfeito, perfeito. Temos aqui só mais último, aqui, os 45 do segundo tempo, que veio do laboratório bioclínico. Boa noite, existe algum software que ajude? Acredito que seja a questão de monitoramento e de rastreabilidade. Então, acredito que fica em aberto aqui. Daniel, Gabriel? Posso. Depois se o Daniel quiser complementar, mas existem vários softwares que ajudam, né? A gente tem um conjunto ali, né? A gente usa cada um para uma coisa, né? Quando eu falo, por exemplo, existe um conceito novo aí que é o DLP, por exemplo, né? Que o DLP ele vai analisar a nível de arquivo, por exemplo, se aquele arquivo dentro da empresa tem dado pessoal, tem CPF, né? Eles colocam itens, né? Eu vou varrer todos os arquivos da minha empresa, quais tem CPF, quais pastas que o usuário, por exemplo, não deveria mais ter acesso. Pô, esse usuário, eu já peguei em DLP, por exemplo, um usuário que foi transferido de setor, que ele não deveria mais ter acesso a uma pasta. Falhou esse processo, né? E a gente identificou pelo DLP porque ele não estava acessando a pasta há mais de 6 meses, e isso gerou um alerta. E aí daí eu falei, não, mas por que esse usuário tem acesso se ele já está no setor X? Né? Então ele foi modificado.
né? Existe, por exemplo, o proxy, que é o que o Daniel falou, que é a questão de rastreabilidade dos acessos, né? Existem software para gestão do consentimento, e aí entra mais na parte do tratamento de dados, né? Existem software hoje, né? Não sei se vocês quiserem eu posso falar o nome ou não, mas existem softwares aqui que fazem gestão do consentimento, que fazem discovery de dados, que a gente chama, que é analisar os dados para ver se encontra dados pessoais. Não existe uma ferramenta pronta de LGPD. A pessoa que vem te vender, aqui está a solução para LGPD, implante essa ferramenta, não existe, né? Até agora eu desconheço. Tá? Desconheço qualquer ferramenta que faça isso. Se a pessoa vem para ti e fala, eu tenho um software aqui que tu fica 100% compliance LGPD, não existe. Né? A gente tem um conjunto de ferramentas, e aí a gente vai para a área de tecnologia de segurança, a gente vai para a área de processos, a gente vai para a área de tratamento, e aí eu aplicando esse conjunto, além disso, ainda eu tenho que ter uma gestão na pessoa, né? Tem que ter a parte de pessoas, que a lei é muito específica, por exemplo, em treinamento de colaborador sobre privacidade. Precisa ter políticas que talvez softwares não consigam fazer, precisa ter uma gestão daquele software. Quando eu receber uma notificação do titular, por exemplo, o que eu faço dentro da empresa? O software não vai fazer para você. Você tem que ir atrás das coisas, você tem que ir atrás dos setores. Né? Então existe um conjunto de coisas que aí vai pessoas, processos e tecnologias. Né? A gente pode usar isso para muitas coisas, a gente pode usar isso para dentro da TI, para segurança, talvez para o jurídico também, a gente possa usar pessoas, processos e tecnologia, é o conjunto que vai te fazer se adequar à LGPD, na minha visão. Não sei, Daniel. Deixa eu te contar aqui, eu tenho uma startup jurídica, que é a Smart Law, e eu tenho essa filosofia que você falou em absolutamente todos os sistemas voltados para jurídico escritório, jurídico departamento interno e tudo isso. A gente não consegue acreditar em sistemas que se dizem que solucionam tudo, nem para o jurídico. E dentro dessa startup, a gente tem os advogados, alguns que têm o perfil para isso, né? Tem inovação, tem engenheiro de computação e tem engenheiro de produção dentro, para fazer parte de fluxogramas e tal. E o que você falando, não acredito numa ferramenta que venha e diga que pode implementar, pode fazer o processo de conformidade. Concordo com você. O que pode ser feito é a aceleração do processo de conformidade, às vezes através de robôs. Né? A gente usa muito na Smart Law essa questão de vários robôs para resolver questões pontuais e paralelas e fazem a aceleração para você atingir aquele resultado. Então, mas obviamente você vai precisar de uma pessoa, por exemplo, eu quero identificar a questão do marketing. Você vai desenvolver dentro de casa ou vai pedir para alguém desenvolver para você um robô para acelerar aquele processo para você. Perfeito. Quer um comentário, Daniel? Não, falaram tudo, não preciso falar mais nada. Perfeito, então, pessoal. Queria agradecer, então, a participação do Daniel, da doutora Isabela, do Gabriel, pelo talk de hoje. Esse talk ele vai ficar disponível na conta do YouTube da Livit. Então, quem quiser, se inscreve no canal, fica ligado ali que a gente vai ter novos talks. E estamos à disposição aí, qualquer coisa. Então, desde já agradeço a todo mundo e tenham uma boa noite. Obrigada, Livit. Obrigado, gente. Gabriel. Obrigada a todos. Obrigado. Queria agradecer o Gabriel, a Isabela e o Roberto pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento. Logo mais a Livit vai ter algumas surpresas referente à LGPD para quem está assistindo e para quem for nossos clientes, até para quem não for. Então, se mantenha ligado aí nas nossas redes sociais. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.